Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui novamente nesse programinha semanal. Hoje nós estamos iniciando o programa número 70. Hoje é dia 18 de novembro de 2019 e gostaria em primeiro lugar de agradecer toda a audiência, todas as mensagens que temos recebido aí de carinho, de afeto, entendeu? Sei lá, de incentivo para aquilo que a gente está procurando fazer, esses programas todos. Tiver interesse, assista toda, vamos dizer, toda a programação, né, que vem desde julho do ano passado, que a gente está fazendo semanalmente um programinha para quê? Qual que é a função do programa da revista Aquarista Júnior? Qual que é a ideia que foi criada, no caso, né? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o olhar, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior pôde fazer, projetar, acompanhar, idealizar, criar, entendeu? Publicar na revista, incentivar, dinamizar, promover, tudo aquilo que envolvia essa coisa de popularização do aquarismo no Brasil. E uma coisa que é bacana, porque quando você acaba tendo muitos anos de publicação, de revista, aquela coisa toda, você acaba tendo o quê? Você acaba sem querer contando a história do que era, do que acontecia naquelas épocas, no caso de, vamos dizer, no caso do aquarismo especificamente. Mas isso vale para qualquer coisa, né? Se você pega uma revista, sei lá, de Fórmula 1, por exemplo, que estamos aí numa semana de Grande Prêmio Brasil, né? Que aconteceu ontem, né? Entendeu? Você vê, se você pegar uma revista, se fosse uma revista, por exemplo, de automobilismo, você veria os carros, talvez, da década de 80, e você falaria, puxa, em 89 correu assim, nossa, em 90 a McLaren era assim, aquela coisa toda. Então, no aquarismo, a mesma coisa. A gente está procurando coletar, né, assuntos que a gente foi publicando ao longo dos anos. Para quê? Para essa coisa de movimentar e dinamizar o aquarismo do Brasil. Só para você ter uma ideia, nesse programinha 70, né, no caso, nós estamos no ano, finalizando o ano de 1996, uma década muito pulsante aí para o Brasil, no caso, né, para a economia brasileira, para essa coisa de internacionalização, globalização, depois a gente mais para frente vai falar, essa chegada da internet no finzinho da década de 90. Então tudo o quê? Mobilizou para que tudo no Brasil pudesse dar um passo, um degrau a mais de crescimento. E o aquarismo não foi diferente. As lojas se fortaleceram, os criadores, toda a indústria aquarística, tanto brasileira como internacional, entendeu? Começou a surgir produtos no Brasil que até então só existiam em fotos que a gente acabava vendo nas revistas, e tudo isso acabou o quê? Movimentando o aquarismo, né, positivamente. Né? E o que a revista, o que estávamos fazendo em 1996? Eu puxei na memória, porque a ideia do programa é isso, puxar nas gavetas, nos arquivos, nas pastas, nas edições daquela época, nos álbuns de fotografia, nas coisas que eu estou encontrando, fatos que aconteceu nesse ano de 96, entendeu? É claro que, às vezes, conforme vai cutucando, vamos dizer, as gavetas, as coisas, talvez vou achando alguma coisa mais antiga, então nos programas eu sempre vou dando, vamos dizer, um tipo de relembrando às vezes anos anteriores. Só para você ter uma ideia, eu queria falar uma coisinha bacana na revista 53. A revista 53, a capinha dela aqui, ó, capinha amarela, tá? Uma das capas que eu particularmente considero uma das capas mais bonitas que a gente criou, no caso, né? São figuras, pinturas de peixes, ciclídeos. Tá legal? Então, na revista número 53, de dezembro de 96, nós fizemos uma estreia, no caso, né? Porque o que acontece? Lembra que eu falei nos programas anteriores? A revista sempre foi cheia de projetos, cheia de ações, cheia de, vamos dizer, departamentos. A própria revista tem vários departamentos, o ambiental, o educacional, o técnico, no caso, né? Essa coisa toda. Então, nós temos vários tipos de, como se diz, de departamentos que existem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Peraí. Ó, só para relembrar, nós atuamos, né, no caso, na área ambiental, na área educacional, na área de pesquisa, no caso, né, na área infantil e na área cultural e didática, que são, vamos dizer, os 5
vamos dizer, as 5 áreas de atuação da revista. E nós sempre tivemos, lembra que eu falei, um carinho especial com as crianças, inicialmente de pré-escola, depois de crianças mais grandinhas, primeiro grau, aquela coisa de auxílio nas feiras de ciências, já citei isso nos programas anteriores. Quando foi na revista 53, nós lançamos na página 9 uma nova ideia, no caso, né? Uma sessão, tá vendo aqui, ó, acampamento aquarístico. Uma sessão que chamava Aquaristim. Aquaristim, né? Quer dizer, pré-adolescentes, adolescentes. Então, esta é a mais nova sessão da Aquarista Júnior. Aquaristim, dedicada aos pré-adolescentes, aos adolescentes, para toda a galera que gosta de curtir a natureza, a ecologia e os peixes. E até para os adultos e idosos de espírito jovem, claro, né? Entendeu? Então, o que acontece? Entre nessa nova onda. Seja uma pessoa saudável e ativa, é demais. Veja e sinta a vida como é uma coisa linda, faça trilhas, vasculhe bibliotecas, fotografe o mundo aquático, adote o turismo ecológico, proteja os peixes e todos os animais aquáticos, seja feliz. O hobby do aquarismo lhe introduzirá energia, alegria, satisfação, conhecimento cultural. Não pense em bobagem, pense em aquarismo, é o básico. Periodicamente destacaremos alguma matéria que agradará em cheio a toda a turma Team. Não perca. Então era uma ideia, isso em dezembro de 96, que a gente queria o quê? Agradar essa turma, esses jovenzinhos no caso, né? Uma das primeiras matérias que a gente fez foi acampamento aquarístico. Qual que era a ideia? Eu, no passado, né, quando era criança, aquela coisa toda, quando era pré-adolescente, eu fui escoteiro e fui até sênior, né? Até 17 anos praticamente, até 18 quase. Entendeu? Então o que acontece? Eu sempre lidei com essa coisa de convívio com a natureza. Porque os escoteiros aprendem essas coisas de natureza, aprendem a acampar, aprendem a como lidar no meio do mato, aquela coisa toda, e acaba, vamos dizer, se embrenhando nessa coisa, vamos dizer, essa coisa de natureza, né? E eu, como sempre, desde criança, gostava de peixinho, aquela coisa toda. Então, para mim, acampamento era uma coisa maravilhosa, porque todo acampamento tinha um pequeno riacho, tinha um pequeno laguinho, tinha, vamos dizer, animais ou aquáticos ou semi-aquáticos. Então, você via muita também pererequinha, havia muito inseto, vamos dizer, no entorno das águas, rãs, entendeu? Pequeninas, vamos dizer, aranhazinhas da água, aquela coisa toda, e peixinhos, que era o meu foco, que eu mais gostava de ver, aquela coisa toda. Na época tínhamos a facilidade de coletar alguma coisa, trazer para casa, aquela coisa toda. Então, quer dizer, foi uma infância, uma adolescência que eu tive, bacana nesse sentido. E como aquilo que eu falei, a revista é um retrato de ideias, de projetos que a gente sempre quis fazer para agradar o quê? O maior número possível de pessoas. E criamos, então, nessa revista, ao longo dos anos, até os dias de hoje, vira e mexe uma sessãozinha, um assunto é publicado na seção Aquaristim. Eu separei até uma revista mais atual. Essa é a revista de fevereiro de 2013, uma revista mais atual, 150, né? Que a gente, ó, aqui é o símbolozinho, né, mais atual do Aquaristim, tá vendo aqui, ó? Que nessa matéria a gente falou sobre tatuagem de peixes ornamentais das pessoas. Olha que legal, dando até ideias, porque o tatu começou a ser uma coisa mais popular, assim, no Brasil, no mundo todo, né? Então a gente fez nessa época uma matériazinha para os jovens ligada à tatuagem, só que com o tema peixes ornamentais. Olha que legal. E colocamos algumas ilustrações, algumas fotos de pessoas que já tinham essa coisa de tatuagem. Só para você ter uma ideia também, com essa ideia de teen, de pré-adolescente. Então, por exemplo, de repente a pessoa começava a ter 15 anos, 16 anos, 17 anos, e no estudo, vamos dizer, na escola, é quando as pessoas começam a querer o quê? Querer definir um futuro, vamos dizer, curso superior. Definir o quê? Sei lá, ideia que a pessoa possa fazer de um curso universitário. E a revista Aquarista Júnior teve essa ideia de colaborar com o pessoal nesse sentido. Deixa eu ver se eu acho aqui, Só para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui. Foi em 97, nós publicamos, tá aqui marcadinho, ó, em todas as edições da Aquarista Júnior, a série de matérias sobre opções de cursos universitários relacionados ao tema aquático. Então, o que acontece? Na época, tinha muito essa coisa de feiras para apresentar
opções de cursos universitários. Tinha guia de opções de curso universitário. Então eu peguei uma vez um guia, escrito mesmo, né? E relacionei todas as profissões, todos os cursos universitários que a pessoa poderia fazer, ligado a essa coisa de coisas aquáticas, né? Eu queria mostrar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Revista, só para você ter uma ideia. Revista, página 17. Deixa eu ver, papapi, papapá. Aqui, ó. Apoio Aquarista Júnior ao vestibulando. Tá vendo? Sempre algumas dicas, era informada, alguma coisa, aquela coisa. O Guia do Estudante, ó, nós pegamos informações no Guia do Estudante 97. Então, o que acontece? Nessas revistas do ano, a gente apresentou, deixa eu ver aqui, ó, mostramos opções de estudo para os aquaristas que pretendem estudar oceanografia, zootecnia, biologia, engenharia de pesca e técnico em agropecuário para o 2º grau, medicina veterinária e ecologia, entendeu? Só esse cursinho aqui de técnico agropecuário era para o ensino médio, no caso, né, que seria hoje. O resto era tudo curso. Então, o que acontece? A gente dava uma pequena explanação do que era o curso, quais as opções do curso. Deixa eu ver se está aqui marcado esse que nós colocamos na página 17 aqui. Eu peguei só um exemplo, tá? Papapi, papapá, o que pode fazer, era sobre engenharia de pesca, né? Então, como está o mercado, estudar engenharia de pesca é conciliar ciências exatas da natureza, o que você pode fazer como engenheiro de pé. Então, tudo que tinha no Guia do Estudante, a gente deu uma reduzida, uma resumida, no caso, né? Deu uma adaptada, né, a termos aquáticos, aquarístico, aquela coisa toda, e fez o quê? Era um incentivo ao aquarista júnior ao vestibulando. Então, o que acontece? Fazendo com que os nossos leitores, ou os pais, ou vamos dizer, os aquaristas adultos, que de repente tem um filho de 14, 15, 16, 17 anos, opa, ô filhão, por que você não faz biologia? Ô filhão, por que você não faz medicina veterinária? Ou por que não faz isso? Entendeu? Então era um incentivo para os aquaristas. Se o leitor nosso era adolescente, diretamente afetava ele. Se o nosso leitor era pai ou mãe de um adolescente, a ideia era justamente puxar sugestões, no caso, para a molecada realmente fazer algum curso universitário voltado aos peixes. Por quê? Porque uma coisa que a gente sempre fala, uma coisa fantástica, isso eu só vim descobrir depois, né? A coisa mais fantástica que existe é você procurar estudar aquilo que você gosta, trabalhar naquilo que você gosta e admira, porque realmente, se você trabalha naquilo que você gosta, ou no lugar que você gosta, ou realmente com vamos dizer, a satisfação 100%, realmente você nem sente que está trabalhando. Então, necessariamente, às vezes, nem férias precisa tirar, porque o próprio envolvimento com o trabalho acaba sendo prazeroso, tanto do ponto de vista, vamos dizer, profissional, no caso, né, como do ponto de vista, assim, de satisfação, de alegria, de, sei lá, de emoção mesmo no dia a dia. Então, algum curso, se a pessoa era aquarista, que pudesse ajudar, não, envolver, continuar com essa coisa. Então, de repente, o cara era um aquarista normal, tinha um filho, vamos dizer, 17, o filho podia fazer biologia, para no futuro realmente aplicar a biologia realmente nesse ramo nosso aquarístico, entendeu? Então, 97 foi um ano marcado por isso. Fico muito contente de relembrar essas coisas que durante o ano todo, nas revistas do ano, peguei só um exemplo aqui da revista 56, tá? Essa é a capinha dela. Um exemplo aqui para dizer essa vontade que a gente teve de ajudar essa galera jovem, no caso, né? Entendeu? Então, sempre, vamos dizer, tive essa oportunidade de... Tive, né, filhos adolescentes, aquela coisa toda, convivi com os amigos dos filhos, amigas das filhas, então realmente a casa nossa que sempre foi um local que agregou realmente, final de semana, a turma dormia aqui, tanto que até hoje tem, sei lá, uma pancada aí de colchonete, aquelas coisas todas, por quê? Realmente esse convívio com a juventude acabou realmente sendo importante, sem querer, né, na época, até para criar sugestões, ideias que a gente pudesse aplicar na revista e que pudesse nacionalmente, em todo o Brasil, agradar essa coisa de sugerir para os pais ou mesmo para os adolescentes essa coisa de cursos universitários voltados a coisas ligadas ao mundo aquático. Hoje, além do técnico agropecuário, que eu estou vendo aqui, hoje tem até a indicação que a gente às vezes sugere, existe técnico em veterinária, né? Além da engenharia de pesca,
Hoje também, ou depois, no caso, né? Depois dessa época, foi criada a engenharia, uma especialização, né? Uma engenharia de aquicultura, né? Então, várias faculdades públicas, algumas particulares, realmente em todo o Brasil, praticamente tem esses cursos que agregam, vamos dizer, assuntos que podem interessar bastante as pessoas que gostam dos peixes ornamentais. Legal, legal lembrar disso, né? Então, essa coisa de Aquaristim foi uma marca que a gente acabou gostando, agregando na revista, e até os dias atuais a gente sempre fala que qualquer sugestão, qualquer coisinha que a gente vê que pode agradar um grupo, né, de pessoas, você vai ver mais para frente que eu vou falar que a gente também fez algumas matérias ligadas à terceira idade, aos idosos, às pessoas convalescentes, às pessoas com mobilidade reduzida ou que sofreu um acidente e está naquele período de recuperação. Então o aquarismo mostra-se bacana por causa disso, ele mostra-se legal para todas as faixas de idade. E nessa idade de adolescente, que a pessoa está realmente pensando o que vai ser o seu futuro, opa! Aquarismo. Cursos ligados a temas ligados a coisas, entre aspas, aquáticas, acaba sendo uma sugestão legal. Deixa eu falar uma coisinha também bacana. Lembra que nos programas anteriores a gente falou muito dessa coisa de essa área ambiental que a revista tem, né? Então o que acontece? A gente, vamos dizer, fazia o quê? Acompanhamentos, anotações, observações, participamos da Eco 92, tínhamos envolvimento com essa coisa do meio ambiente, trabalhos com o meio ambiente. Então sempre que o assunto era peixe, era coisas aquáticas, era ligado a rios, a mar, a, vamos dizer, represa, ligado à beira-mar, vamos dizer, a costão do mar, aquela coisa toda. Sempre a gente procurava ou acompanhar, ou participar, ou a turma trazia coisas para nós. E eu marquei aqui uma coisinha legal na revista 53 também, página 10. Lembra que eu falei nos programas anteriores que a gente teve uma colaboração na empresa Petrocoque, aqui de Cubatão, São Paulo, aqui no litoral de São Paulo, próximo de Santos, aquela coisa toda, que a indústria produzia o carvão coque, aqueles carvão em pedra, colocava no aquário com peixes ornamentais para mostrar para os, vamos dizer, para os órgãos aí de ambiente, aquela coisa toda, que o produto deles não era tóxico para a água e, consequentemente, para o meio ambiente. Também na época, até marquei aqui, ó, um programa que foi implementado em 1993. 93. Então a gente acompanhou toda a evolução, todo o dia a dia do programa, que foi implantado na Coca-Cola. Chamava Programa Água Limpa. A gente tinha um certo contato com o pessoal de lá, entendeu? E eles na época mandaram, só que eles mandaram que a gente acabou colocando nessa revista 56, só para você ter uma ideia, que é de junho de 97. Tá legal? O que acontece? O que é o Programa Água Limpa? Então, deixa eu ver aqui que se eu falo. A Coca-Cola, grande usuária de água tratada para uso de seus produtos, para cada 1 litro de refrigerante são gastos 4 litros de água. Entendeu? Mostra a importância que dá à preservação dos recursos hídricos, implantando a sua política mundial de qualidade de efluentes. Então, todos os efluentes da Coca-Cola, eles passavam por um tratamento, entendeu? E passavam também por tanques de peixes ou aquários de peixes. E eles mandaram 2 fotos da fábrica deles em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, e do bairro de Bangu, no Rio de Janeiro. Não sei se dá para ver aqui, ó. Dá para ver? Então, o que acontece? Papapi, papapá, não sei o que lá, qualidade. Todas as fábricas da Coca-Cola que despejam seus efluentes diretamente em corpos d'água naturais, tais como os rios, córregos, lagos, igarapés, etc., deverão instalar sistemas de tratamento que tratem os dejetos industriais até atingir um nível de pureza capaz de permitir a vida de peixes. Isso deverá ser comprovado através da instalação de um habitat contendo peixes. Esse programa começou a ser implantado em 1993. Então, quando foi em 96, né, recebemos atenciosamente, Josemar Picanso. Marcos,
Como havia lhe informado, a fabricação de refrigerantes é uma atividade pouco poluidora. A Coca-Cola possui uma política ambiental rigorosa que procura dar mais ao meio ambiente do que dele retira. Assim, nós criamos um sistema de gestão ambiental englobando as nossas 80 fábricas brasileiras. Vários programas estão sendo desenvolvidos, entre eles o programa Água Limpa, demonstrando com aquários como tratamos bem os nossos esgotos industriais. O perfil do programa já lhe foi passado e o projeto não foi mudado em nada. Segue em anexo algumas fotos dos aquários em nossas fábricas em Ribeirão Preto e Bangu. Espero que isso possa lhe ser útil e finalizar a matéria. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que façam necessário, entendeu? Então a gente acompanhou na época, década de 90, que legal lembrar isso, né? A Coca-Cola, entendeu? Famosa, né, no caso, realmente, antes de soltar os seus efluentes, aquilo usava nas fábricas, nas máquinas, para, vamos dizer, para refrigerar a máquina, aquela coisa toda, passava por um ambiente com peixes, com plantas aquáticas, se usava aguapé também, aquários, entendeu? Para quê? Para comprovar que tudo que estava sendo solto no meio ambiente não era tóxico, não era poluente para os rios, para o riacho, aquela coisa toda. Então, quer dizer, uma ação aquarística, né? Porque sempre envolve aquário, então tem a ver com a gente. E a gente acompanhou durante essa década de 90 todo esse desenrolar que em 96 o rapaz aí da Coca-Cola acabou nos mandando, inclusive, algumas fotos. Ficamos contentes com essa coisa de realmente documentar o trabalho que a Coca-Cola tinha feito na época. Tá legal? Então eu queria agradecer aí a participação de todos. Queria convidar para vocês acompanharem o programa da revista Aquarista Júnior, sempre feito com muito carinho, com muita dedicação. Está sendo fantástico relembrar coisas, memórias, lembranças, saudades, saudosismo. Então estamos encerrando o programa 70. Queria desejar uma boa semana a todos, né? Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, num programa totalmente ligado a essa coisa de contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. E do jeito que a gente vai recebendo notícia hoje, no dia a dia, pode esperar aí pelo menos uns 1000 programas, vamos chegar lá. Tá legal? Bye, bye, até